Olá, meu nome é Luan Silva, eu sou professor da oficina de bufonaria dentro do programa de oficinas culturais da Unidade de Gestão de Cultura da cidade de Jundiaí. E essa é a nossa 9ª aula. E nessa aula nós vamos falar sobre a paródia. A paródia que é uma grande ferramenta para o bufão. Primeiramente vamos pensar no que é paródia. Vamos falar um pouquinho sobre o que é paródia e algumas de suas características. Depois entramos nela como ferramenta do bufão. Muito bem, vamos para a definição. Paródia no dicionário é obra literária, teatral, musical que imita outra obra ou os procedimentos de uma corrente artística, escola, etc., com objetivo jocoso ou satírico, arremedo. Não é uma aula de português, mas temos que entender esses conceitos para entender a paródia. Como vemos aqui, ela é algo que se utiliza da imitação, ou seja, da representação de uma outra perspectiva de uma obra. E algumas de suas características são a recriação de um texto, geralmente célebre, conhecido, uma escritura de caráter contestador, irônico, zombateiro, crítico, satírico, humorístico, jocoso. A paródia constrói, assim, um percurso de desvio em relação ao texto parodiado, numa espécie de insubordinação crítica e cômica. Vocês perceberam a semelhança entre a definição do que é paródia em relação à definição do que é bufão? É muito próxima, né? O bufão, ele praticamente é a paródia, né? Ele se utiliza dessa ferramenta muito. Desde a Idade Média, assim como o bufão se desenvolveu na Idade Média, a paródia também se desenvolveu muito na Idade Média. Se parodiava, se ironizava muito, principalmente os eventos religiosos que existiam na época eram parodiados por trovadores, por bufões. Então o bufão era uma própria paródia do rei, se formos pensar na raiz, né? Porque ele não era só uma caricatura. Normalmente a caricatura ela é o quê? Ela é uma expansão de uma figura. Ou seja, se você faz uma caricatura de um político, você expõe aquilo que é ou positivo ou negativo dele, normalmente mais negativo. Mas é simplesmente uma capa. O bufão, ele não é só essa capa, né? Ele se aprofunda nisso. Então ele usa dessa ironia, dessa sátira para zombar do rei, assim, na Idade Média. E hoje, provavelmente, o bufão utiliza-se disso também para zombar das realidades e das mazelas que nós temos atualmente no nosso mundo. Então é uma ferramenta muito imprescindível, ou seja, utilizar a paródia como uma forma de criticar pensando na comicidade também, ou seja, se aprofundar nesse tema. Hoje, por exemplo, existem muitas paródias, principalmente de música. Podemos ver muitas músicas que são parodiadas. O Whindersson Nunes, por exemplo, é um grande exemplo do que é essa paródia na música. Ele satiriza algumas músicas e coloca temas do cotidiano dele nessas músicas que acabam se tornando cômico, né? No texto literário também é muito forte a paródia. Como diz aqui alguma das características que eu disse, existe a paródia de textos normalmente célebres, porque quando a gente faz a paródia, ela tem que se associar um pouco à obra principal, à obra de referência, à obra matriz. Ou seja, eu tenho que ter algo semelhante nele para que eu crie minha paródia, para que as pessoas façam uma ligação. Assim como eu parodiar uma pessoa pública, né, um político, assim como eu parodiar uma música, tem que ter algo nela que se assemelhe. E uma coisa muito interessante falando também, que a paródia, ela dentro da Constituição, dentro dos direitos autorais, ela não é considerada plágio, desde que não haja reprodução da música ou do texto, desde que seja uma paródia. Então, podemos fazer paródia sem problema nenhum também com essas partes burocráticas. Nesse livro que eu já mostrei para vocês em outra aula, o Bufão, as suas artes, artesania, disfunção e soberania, eles falam muito também sobre a questão da paródia como instrumento para o bufão. Então é muito bacana. Eu vou pegar aqui uma parte que eu separei para vocês, que eles falam muito sobre a questão da paródia, é o regozijo da paródia. E tem uma parte que é muito bacana que eles falam o seguinte: para poder denunciar os abusos do poder
e as atrocidades humanas, o Bufão aprendeu a jogar com as palavras de forma inteligente, tratando os assuntos de forma enviesada ou oblíqua. A origem da palavra paródia, a qual significa a imitação bufa de um texto poético, é formada pela palavra para, ao lado de, e ode, e designa como pertinência essa ação oblíqua da performance bufonesca. Ou seja, a paródia ela é praticamente o bufão literário. E o bufão se utiliza disso, como a gente vê aqui no texto, justamente de uma forma inteligente, para que ele possa atacar, expor, na verdade eu acho que atacar não é muita palavra, mas expor essas mazelas que ele quer mostrar do mundo, essa crítica que ele quer fazer do mundo. Isso é muito bacana. Existe um grande estudioso do teatro, principalmente da comédia dell'arte, que é o Dario Fo. Ele escreveu uma obra que chama Mistério Bufo, e nessa obra ela é muito bacana. Se vocês até tiverem curiosidade, tem uma montagem dela no Brasil que é feita pela La Mínima. E tem o texto, o espetáculo inteiro na internet, vale a pena conferir. Esse espetáculo ele faz releituras muito cômicas e bufonescas de passagens bíblicas, como por exemplo a ressurreição de Lázaro, o filho pródigo, entre outras. Então é muito bacana vocês verem como que é utilizado a paródia e a sátira nesse sentido. E o legal é pensar também que a paródia e a sátira, elas estão muito próximas, porque a sátira normalmente ela não é tão cômica, a paródia quase que praticamente nela ela já é cômica, mas a sátira ela também entra com uma parte da crítica muito forte. Normalmente não é cômico, mas geralmente é cômico, e ela tem esse viés crítico que é muito forte no Bufão e é muito forte na paródia também. Legal? E pensando como que a gente pode criar essa paródia, eu proponho para vocês um exercício muito bacana, que é experimentem pegar um tema, peguem um tema que pode ser um tema do seu cotidiano, ou algo que te aflige, algo que estamos vivendo no momento, que você pode pegar como um tema para você desenvolver. Escolha um texto, um poema, uma música, para que você possa desenvolver essa paródia. E aí observem quais características que você quer utilizar. Se você quer, por exemplo, de um poema, pegar a métrica que ele tem para construir esse texto, ou se você quer pegar a forma que ele é escrito de um texto conhecido, suponhamos, você pega Ser ou Não Ser, eis a questão de Hamlet, como que você pode transformar isso em um texto atual, né? Essa parte do texto de Hamlet, e construir ela de uma forma inteligente, colocando os assuntos que você quer. É uma proposta muito bacana. Ou uma música. Então a música, ela tem essa facilidade do ritmo, né? Porque a música ela é rítmica. Se a pessoa conhece, ela ouve aquele ritmo e ela já vai compreender da onde você está trazendo isso e também vai compreender a sua sátira. Que é uma coisa bacana da paródia também, que ela tem que ter uma referência. A pessoa que está ouvindo aquilo tem que ter a referência de onde vem. Então, se eu pego, por exemplo, um texto que não é muito conhecido, ou uma música que não é muito conhecida, talvez as pessoas não vão compreender muito essa questão da paródia. Então, por isso que em umas definições que eu mostrei para vocês aqui, ela diz que normalmente é feito de textos célebres, textos conhecidos. Então, isso é muito bacana da gente observar. Legal? Vou concluir essa aula com uma frase também do livro do Bufão e Suas Artes, que eu achei muito bacana, que ela diz principalmente sobre a questão do universo de como jogar com o Bufão, do prazer que o Bufão tem em jogar, do prazer que o Bufão tem em fazer isso que ele está fazendo. É o seguinte, é uma parte do trecho, que é um trecho que ele fala, que é retirado de um livro de Martin, que é muito bacana, que diz o seguinte: assim, o que o ator busca nesse território é o prazer do jogo paródico. Não só o prazer em parodiar, mas o deleite em fazer o vai e vem entre o alvo da nossa paródia e o bufão, que está por trás desse discurso irônico e cheio de ambiguidades. A ironia nos faz perder a segurança de algumas evidências. Ela introduz uma nova visão das coisas, como que retirando o véu das aparências. Bacana. Retirar o véu das aparências. Expor. Essa é uma das funções do bufão. Ele traz o riso a partir da exposição. E também
e ter esse prazer, esse deleite de poder satirizar, de não ter esse medo de falar, né? Isso é muito bacana. Então, o ator que faz esse bufão tem que ter esse prazer em transitar entre o bufão e essa paródia de que ele tá parodiando e tudo mais. É isso, galera. Essa foi a nossa 9ª aula. Mais uma ferramenta aí do bufão para vocês. E vamos nos falando. Estamos aqui à disposição. Qualquer coisa. Até. Tchau, tchau.